Temos o Coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves, e esse é o Margarida Cast. Isso mesmo, o podcast do Coletivo de Educação Popular. Margarida Maria Alves está de volta. Hoje teremos uma convidada especial que vai conversar conosco. Mas vocês sabem que quem toma conta, quem é o dono, quem é o chefe da conversa, da entrevista, do bate-papo, não sou eu. O William Vieira apenas abre o programa e passa a bola para ele. Passar a bola, né, em tempos de Copa do Mundo, de clubes, tem tudo a ver com vocês, ele. Eu sei que vocês estão esperando nosso querido companheiro de lutas, Tobias Faria. Boa noite, boa tarde, bom dia, Tobias. Olá, William de Souza Vieira, como vai você? Sempre uma alegria trabalhar contigo. E quem está nos ouvindo sabe que, no fundo, você dirige os programas. Então, mais do que qualquer um de nós, do Coletivo Margarida, a responsabilidade pelo programa é seu, que é o diretor, o coordenador, o programador. É tudo com ele, é tudo com o William. É sempre uma alegria, William. Ótimo. Você vai apresentar a nossa convidada, vai apresentar o tema, porque eu não falei o tema, deixei para você falar qual é o tema. Claro que todo mundo que está acessando já está ouvindo tanto o podcast, como também está vendo aí no YouTube, né? Já sabe o título. Mas é bom você apresentar para a gente o título e a nossa convidada que já está aqui. Perfeito. Plebiscito popular por um Brasil mais justo é o tema do nosso encontro de hoje. Você que está nos acompanhando, que está acompanhando o nosso programa, sabe que já estamos coletando votos, consultando a população e fazendo os debates, as formações sobre esse tema. E nós convidamos alguém que é, primeiro, amiga do coletivo. Esteve conosco presencialmente inúmeras vezes, esteve conosco inúmeras vezes também nesse formato virtual, online, e mais uma vez está aqui conosco. E é alguém que participou, que coordenou, que participou da operativa e de todos os outros plebiscitos e participa também desse. Sandra Quintela, muito obrigado pela presença. Uma honra tê-la conosco. Eu que agradeço, a honra é minha. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês aí, dois guerreiros aí. Continuo insistindo, né? A gente continua insistindo. Sandra Quintela, que é do Pax, que é do Jubileu Sul e que é da operativa, da coordenação do Grito dos Excluídos e do plebiscito por um Brasil mais justo. É disso que a gente vai tratar. Não é isso, William? Exatamente. E sobre insistência, né? Agora estamos insistindo aqui no tocador de podcast também, né? Trazendo o nosso conteúdo para esse lugar onde as pessoas podem ouvir em qualquer momento das suas vidas, enquanto estão presas nesse trânsito da cidade do Rio de Janeiro, ou estão em casa fazendo alguma coisa, né? É para isso que estamos aqui e queríamos agradecer, Sandra, mais uma vez a sua presença, né? E vamos lá, Tobias, vamos seguir em frente, porque nós temos aí um tema muito importante para conversar com a Sandra. Muito bom. Ok. Sandra, para começar pelo começo, o que é um plebiscito popular? Qual é a diferença do plebiscito popular por um plebiscito oficial? Se tem um plebiscito popular, tem um plebiscito que não é popular, não é? Qual é a diferença de um para outro? Como é que eles se situam? É até redundante, né? Chamar de plebiscito popular, porque o plebiscito é a consulta ao povo, né? Então, a gente usa essa especificação, né, para mostrar que quem está organizando são as organizações populares, os movimentos sociais, os partidos políticos de esquerda, do campo da esquerda, o movimento sindical, as centrais sindicais, né, um plebiscito popular organizado pela sociedade civil, né, e o plebiscito que está previsto na Constituição brasileira, né, a Constituição brasileira, do seu artigo 14, prevê alguns mecanismos de democracia direta, né? Porque quando a gente elege alguém numa eleição a cada 2 anos no Brasil, nós estamos falando de democracia representativa. Você elege alguém para te representar. Tem a democracia participativa, né? Os conselhos, né? Você participa e muitas vezes não decide nada,
né? Participa das audiências públicas, etc. E tem a democracia direta, onde o povo é diretamente consultado, através de quê? Através de plebiscitos, através de referendos e através de iniciativas populares, né? A ficha limpa, por exemplo, é uma iniciativa popular, não é isso? O referendo, a lei já existe e o povo vai dizer se aceita ou não aquilo, que foi o que aconteceu com relação à questão do desarmamento, né? E o plebiscito é algo que não existe e na lei ainda, e as pessoas vão opinar. Em geral, o plebiscito é muito usado para criação de estados, de municípios, né? Mais desse sentido aí. Infelizmente, no Brasil, a gente só quem pode chamar plebiscitos, referendos, tal, é o judiciário, é o legislativo. É o legislativo. O executivo não tem esse poder de chamar esses instrumentos de democracia direta, né? O que difere muito, por exemplo, da Colômbia, né? Por exemplo, que o executivo pode chamar, na Venezuela, o executivo pode chamar, aqui não, só o legislativo. Isso limita bastante a possibilidade. Por exemplo, eu acho que uma questão do marco temporal, que é isso deveria ser consultado na população brasileira, né? Vocês não acham que deveria ser? Não deveria ser nem do Supremo, que já está na Constituição, nem nesse Congresso vendido que a gente tem, que sabe que vai votar a favor do agronegócio, da bancada do boi, da bala e da Bíblia. Mas é isso. Deu para entender bem a diferença? Perfeito, excelente. Sim, deu para entender perfeitamente, né? Nós já tivemos outros plebiscitos na história do Brasil, seja recentes ou mais atrás, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, para a nossa audiência, para quem não está nos ouvindo, né? Quantos plebiscitos populares, assim, mais ou menos, já tivemos, Sandra? O que você poderia estar trazendo para a gente? Plebiscitos populares, esse é o 6º que nós estamos fazendo. Né? É um instrumento que nós usamos e estamos usando no século XXI. É um instrumento do século XXI, vamos dizer assim, da luta do século XXI. Porque o primeiro foi no ano 2000, foi o plebiscito da dívida externa. Né? Na época era dívida externa, hoje a gente já chama de dívida pública. Mas na época era dívida externa, e nós fizemos 3 perguntas e nós estávamos aprendendo a fazer ainda, né? Isso tudo foi produto, vamos dizer assim, da terceira Semana Social Brasileira, né? Que era resgate das dívidas sociais, e onde a gente realizou uma série de atividades, grandes atividades, com o Tribunal da Dívida Externa, que foi do João Caetano, no Teatro João Caetano, aqui no centro do Rio, na Praça Tiradentes, onde mais de 2.500 pessoas, quer dizer, usando o quê? Outro instrumento também, que é o Tribunal Popular, não é verdade? Quer dizer, o Tribunal Popular, você simula o julgamento, mas que quem realiza o julgamento é o povo brasileiro. Na época, no plebiscito da dívida externa, o júri era Dom Tomás Balduino, era o indígena de várias regiões do Brasil, era trabalhadora doméstica, ou seja, bem simbólico aquilo para julgar o impacto da dívida na vida das pessoas, né? E depois, a partir desse tribunal, foi que a gente começou esse ciclo, vamos dizer assim, do 99, né? Então, a gente convoca uma consulta popular, convoca um plebiscito popular para discutir a dívida. E foi uma coisa de louco, porque a gente anunciou que iríamos estar em Brasília para dar o resultado no dia 11 de setembro. Só que era muito pouco tempo, né? Acabou dia 7 de setembro, 5 dias depois, não deu tempo. Então, a gente anunciou lá, 5 milhões de votos. Conseguimos 5 milhões de votos. Na realidade, tinha sido 6 milhões de votos. Porque os votos foram chegando, e foi um sucesso absoluto naquele, lá 25 anos atrás, esse processo. Aí ficamos animadérrimos e fizemos e lançamos no Fórum Social Mundial o plebiscito da ALCA, né? Sobre a ALCA e sobre a Alcântara. Também não foi tranquilo colocar Alcântara, não, tá? Foi muito difícil, foi uma quebra de braço para manter essa pergunta de Alcântara, que é aquela base militar, que é uma base, não é uma base militar, é uma base de lançamento de satélite que tem na ilha de Alcântara, no Maranhão, que é uma comunidade quilombola. E os Estados Unidos queriam aquele negócio para eles, né? Ou seja, eles queriam montar de verdade, era uma base militar, porque os Estados Unidos não tem nenhuma base militar no Atlântico Sul. Ele tem no Pacífico Sul.
né? Mas no Atlântico Sul não tem, seria essa base. Então, foram mais de 10 milhões de votos. Eu acho que foi assim, a maior experiência. Eu acho que vocês devem concordar comigo, como foi a maior experiência de educação popular, de escutatória, como diz o Rubem Alves, né? De trabalho de base, de mobilização, de encantamento da militância. Surgiram vários coletivos e iniciativas a partir daí. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio, nós tínhamos mais de 75 comitês organizados, entendeu? Então, era um momento muito, muito fértil, vamos dizer assim. Isso no plebiscito da Vale, né? Não, isso da ALCA, Da ALCA, 2002. perdão, da ALCA, que foi o 2002. segundo. Que foi o segundo. O terceiro é o da Vale, 2007, já Uhum. no contexto mais complicado, não foi tão... 2002 é Fernando Henrique Cardoso, eleição do Lula. E a gente atribui muito a eleição do Lula, foi a primeira vez que ele foi eleito, a esse caldo político gerado também pelo plebiscito, entendeu? Porque mobilizou, a imprensa não pôde fechar os olhos, saiu em todos os jornais, quando a gente entregou em Brasília, e por aí vai. O da Vale já estava mais dividido, o movimento, né? Aquela tropa de choque, para não fazer nenhuma crítica a nada, e a reestatização da Vale passaria por uma decisão governamental, obviamente, né? E aí foram menos votos, mas também foi interessante o processo. Aí depois foi o plebiscito da propriedade da terra, o limite da propriedade da terra, em 2010. Esses foram poucos setores também que se moveram. E o 2011, que foi o da Constituinte Exclusiva para a Reforma Política. Então foram esses 5. Agora é o 6º plebiscito, né? Quer dizer, do último para esse são quantos anos? Em 2011 para cá são 14 anos, né? 14 anos. Do primeiro para cá, 25, e do último para cá... 14 anos. Que é uma coisa interessante, porque, imagina, 14 anos, quem tem hoje 30 anos, na ocasião tinha 16, então não tem grandes experiências em relação a isso. Isso é um ponto que eu queria aqui te perguntar, Sandra. Do ponto de vista do saldo político, organizativo, do ponto de vista da mobilização, ainda que você já tenha citado na questão anterior, o que a gente pode esperar? Quer dizer, o objetivo é simplesmente colher assinaturas, ou o que tem por trás disso do ponto de vista político, que é tão importante como ter votos na urna? Bom, para a gente, assim, para nós do Jubileu Sul, a gente entrou nessa tarefa, assumimos essa tarefa, junto com tantas outras entidades, e não foi fácil de tomar essa decisão, em função disso. A gente acredita muito na educação popular, como um instrumento de fortalecimento da luta popular e do pensamento crítico. Nós somos daquelas que acreditam que quem sabe mais luta melhor, né? E a gente acha que o plebiscito é uma excelente oportunidade para a gente organizar rodas de conversa, organizar oficinas, estarmos aqui conversando sobre isso, discutir esses temas tão estruturantes da sociedade brasileira, que é a questão do trabalho e a questão da concentração de renda e riqueza. Quer dizer, então, o saldo organizativo ele vai se dar na medida que o processo organize. Se o processo for só para colher votos, não organiza. Não organiza. Porque se fosse assim, as eleições, a gente estaria super organizado, só com as eleições a cada 2 anos, porque a gente vive na rua panfletando candidaturas. Se fosse só isso, não vai organizar. A gente pode ter 10 milhões de votos nesse plebiscito, mas se a gente não tiver rodas de conversa, formação, diálogo com a população na rua, a gente não pode entregar o nosso panfleto como quem está entregando, você falou uma vez isso, Tobias, negócio de ouro, venda de ouro. Não pode, tem que ter uma coisa muito conversada, enfim. Então, para a gente, o plebiscito é na rua, o plebiscito é a gente... Outra coisa, esse mundo maluco que a gente está vivendo hoje, esse século XXI, que é a primeira geração, né, do século XXI, 25 anos, né?
E aí essa alta, um mundo do capitalismo, do avanço das forças produtivas hoje, gera um indivíduo muito egóico, né? Muito narcisista, né? Então, a gente é muito preso em nós mesmos, né? Então, a dificuldade de juntar para fazer as coisas juntos, né? Então, acho que essa está sendo a primeira resistência. Como que cada uma que sabe organizar, mas que não sabe, porque se a gente soubesse organizar, a gente estava vendo outro mundo, é mais humilde para se escutar, para construir juntas coisas, para recuar nas nossas certezas. Então, eu acho que é um exercício cotidiano, desde na secretaria, quanto está na rua, quanto fazer uma oficina de formação. Enfim, é o desafio que a gente está vivendo hoje. Né? Nós acabamos de fazer um curso de formação, foi excelente. Você vê com a necessidade, o dia inteiro, passamos o dia inteiro, de 8 da manhã às 7 da noite, e as pessoas saem felizes, porque é bom, é gostoso estar junto, estudando, lendo, conversando, discutindo ideias, e não quem é que eu vou mandar para tal lugar, que espaço eu vou ocupar em tal chapa. Eu acho que isso, a nossa esquerda, e a nossa juventude aí, Tobias, na esquerda está sendo muito formada em campo eleitoral. Então, como é que a gente constrói outra prática política? Eu acho que, para mim, tudo isso junto, misturado, é o plebiscito popular. Antes de passar para o William, a Sandra falou sobre a questão eleitoral, e eu tenho usado uma frase que eu ouvi, não sei de quem, Sandra, se votar mudasse alguma coisa, seria proibido votar. Né? Eu tenho utilizado nas formações exatamente isso. Se pensar que só votar é suficiente, é um absurdo, porque se votar mudasse, se votar transformasse a realidade, seria proibido votar. Né? Mas, William, é contigo. Então, eu queria aproveitar, antes de fazer a pergunta para a Sandra, lembrar para você que está nos ouvindo que este é o Margarida Cast, o podcast do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, e hoje estamos conversando sobre plebiscito popular por um Brasil mais justo, e recebendo a Sandra Quintela para conversar conosco sobre a importância desse plebiscito, da participação, mobilização. E a questão que eu queria trazer agora, Sandra, para você é a seguinte, né? São duas, na verdade, em uma. Tá? Primeiro, qual o conteúdo político desse plebiscito? Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Né? E, a partir desse conteúdo político, quais são as perguntas desse plebiscito? Né? Acho que seria bom a gente saber um pouquinho mais. A gente, basicamente, nacionalmente, são duas perguntas, né? E nós, no Rio, incluímos mais uma pergunta. Então, o conteúdo político é discutir a questão do fim da escala 6x1, né? Bem concretamente, ter projeto de lei no Congresso, pressionar o Congresso para aprovar, redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, né? Também tem projetos lá sobre isso. E a segunda pergunta é com relação a quem ganhe mais de 50 mil, pague mais imposto, para que quem ganhe até 5 mil não pague imposto de renda. Então, que também tem um projeto de lei que regulamenta esse tema. E no Rio de Janeiro, nós colocamos uma pergunta com relação à água e saneamento. Você concorda que a água e saneamento são direitos e não mercadorias para dar lucro, né? Porque está aí o governador Cláudio Castro que quer privatizar exatamente a produção de água, né, da cidade. Ele entregou o cofre, que foi a tesouraria, vamos dizer assim, que é a distribuição de água, foi privatizada, e agora quer entregar a fonte, a água, a produção da água, né? Então, a gente botou essa pergunta para suscitar também esse debate na sociedade, né? Que a água é um direito. Tem mais de 200 cidades do mundo que reverteram a privatização. A água não pode ser mercadoria sujeita a lucro de meia dúzia de empresas que controlam. No caso do Rio de Janeiro, é uma empresa italiana, né? E por aí vai. Que manda, você paga a tua conta de água em real e ela transforma em euro para mandar para a Europa. Quer dizer, e esse custo, essa produção desse euro, postar no agronegócio, é continuar devastando, PL da fim do mundo, da devastação, tem tudo a ver com isso, com esse ciclo infernal que é a privatização.
Portanto, esses assuntos estão totalmente interligados um ao outro, o mundo do trabalho, e a gente não quer só discutir o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. A gente quer discutir qual é o lugar que ocupa a classe trabalhadora hoje nesse mundo da exploração máxima. Como é que está vivendo o povo trabalhador hoje? Que loucura é essa de sou patrão de mim mesma, eu sou empreendedora, etc, etc. Então, eu acho que tem um debate aí muito forte, né? Que a gente precisa retomar, que é uma dicotomia muito grande entre capital-trabalho, entre patrão e empregado. Né? Ninguém é colaborador de patrão, não, gente. É loucura isso, né? Meus colaboradores, etc, etc. Então, eu acho que se mascarou muito o valor do trabalho. Eu acho que esse debate, por exemplo, que a gente fez no curso, foi muito maravilhoso o debate sobre o trabalho, né? Que não é falar do trabalho, só é falar da vida. Por isso que o VAT é tão interessante, né? Porque toca na questão da vida para além do trabalho, né? Vida além do trabalho. Então, esse debate é muito importante e a gente precisa retomar esse debate. E o outro é a concentração de renda e riqueza. O Brasil, vocês viram que esse banco suíço, o UBS, fez uma pesquisa em 56 países do mundo que controlam 90% da economia mundial, mais ou menos assim. O Brasil é o país mais desigual que existe, porque eles não usam o indicador de renda, eles usam o indicador de riqueza. Eles pegam patrimônio, ativos financeiros, e o Brasil é o país mais desigual desses 56 investigados. E o Brasil é o primeiro país da América Latina em milionários. Nós temos 433 milionários no Brasil. E cada dia nasce não sei quantos. Então, gente, e essa questão está pegando, né? Eu acho que está pegando. Eu acho que o plebiscito chega num momento muito importante do Brasil. Esse debate está pegando. Muito bom. Você falou mais de uma vez de um curso, não é? Que curso que foi esse? Quem participou? Como é que foi? Primeiro. Segundo, você também falou de que em alguns países a distribuição da água, a água foi privatizada e teve um retrocesso, ou seja, foi reestatizada, é isso? Eu queria que você falasse isso melhor. E a terceira questão ainda em relação ao conteúdo, algumas pessoas têm dito o seguinte, olha, se isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda, isso vai fazer falta nos cofres públicos. Como é que é isso? Quem ganha mais de 50 pagando imposto vai compensar aquilo que vai se deixar de arrecadar ganhando até 5? Então, 3 perguntas. Como é que foi o curso? Como é que foi organizado? Quem organizou? Se tinha uma participação bacana? Esse processo de reestatização, no caso da água, e essa questão concreta em relação à questão dos impostos de renda. Tá, o curso... Bom, na época do plebiscito da álcool, nós chegamos a fazer o curso dos 1.000. Aqui no Rio, a gente não teve 1.000, mas teve 800. 800 pessoas o final de semana inteiro acampadas ali no Cefet de Quintino. Era aquele momento. Né? O governo Fernando Henrique pegando pesado, etc, etc. Era outro momento. Né? Agora, a gente está tentando resgatar essa ideia de fazer a formação, sabe? Porque a gente sabe que o coletivo tal faz sua formação, o partido tal faz a sua formação, mas juntar para fazer a formação juntos é mais difícil, né? Então, nós conseguimos, quem organizou foi a Secretaria Operativa mesmo, a Secretaria Executiva aqui do plebiscito, né? Que organizamos, foi sábado passado, tinha mais ou menos umas 50 pessoas de interior, também tinha gente de Volta Redonda, de Vassouras, tinha gente da Baixada, tinha gente da Leopoldina, tinha gente da Zona Sul, do Centro, tinha gente dos movimentos sociais, tinha gente da juventude, muito boa, a juventude bem participativa, levante popular, o pessoal do Rua. Foi bem interessante, assim, né? Nós estudamos toda a discussão do mundo do trabalho, vieram 2 professores da UFRJ para discutir com a gente. Depois, à tarde, veio outra professora da UFRJ, Denise Gentil, para conversar com a gente sobre desigualdade e sobre tributação, né? Porque não dá para falar só de tributação, tem que falar da desigualdade, né? E depois lemos a cartilha, tem uma cartilha, tá?
nacional, que eu acho que vale a pena colocar aí no texto do podcast, também do programa, porque é muito boa a cartilha, está tratando esses temas todos. E foi isso, né? Passamos o dia no final nos organizamos, distribuímos urnas, distribuímos as cédulas, distribuímos as listas de votação, panfleto, esse panfleto aqui que a gente está usando, né? É o panfleto que a gente está usando aqui. Nós fizemos aqui no Rio esse panfletinho, assim, é tipo um cartazinho também aqui, né? Não dá para ver direito. Sandra, como a gente está também no podcast, só lê um pouquinho que está aí no panfleto. O podcast, o panfleto é assim: plebiscito popular Rio de Janeiro, por um Brasil mais justo. Já pensou se a população pudesse decidir sobre os grandes temas do Brasil? Por exemplo, se você ajudasse a decidir pelo fim da escala 6x1, você colocaria sim ou não? É isso, plebiscitopopular.org.br, que é o site, né, nacional. E aí depois vem as 3 perguntinhas do plebiscito, que eu já falei quais são. E aí a gente fala: plebiscito organizado por nós, que fazemos parte do povo, por meio de movimentos sociais, sindicatos, igrejas, organizações populares. Com seu voto você decide e nós todos pressionamos o Congresso e os governos para solucionar os problemas da população. Então, é basicamente isso aqui, né? Então, é isso, é formação, educação popular, ler junto, tá junto, construir o nosso chão de convivência. A água, a questão da água. Por exemplo, Paris, a água tinha sido entregue à iniciativa privada, foi reestatizada, agora está na mão do Estado, não está mais na mão de empresa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a água é toda pública. Quem cuida dos reservatórios é Forças Armadas. Eu fiquei sabendo disso com um dos painelistas, exatamente sábado, no curso que nós estudamos também a água, questão da água, né? E a água é uma coisa muito rara, muito rara. Nosso país é o mundo, nosso planeta é o planeta água, mas acho que só 1% da água do planeta todo é potável. Então, é um negócio sério, sabe? Então, Tobias, isso é um movimento que está crescendo no mundo, porque a água é um bem essencial, e no Brasil está sendo privatizado em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros estão com apoio do BNDES. O BNDES está financiando as empresas que querem comprar as empresas públicas, como foi o fato da Sabesp, em São Paulo. A Sabesp foi financiada pelo BNDES para ser vendida, por aí vai. A gente já viu isso antes, né? Já vimos isso antes. Tá? E sobre a questão da tributação? Da tributação. Bom, a questão é o seguinte: eu acho que é importante. Quem ganha acima de 50 mil paga menos imposto do que quem ganha até 5 mil. Porque quem ganha até 5 mil, quem ganha a partir de 2 mil e pouco, paga 27,5%, não é isso? Uhum. E aí, quem ganha acima de 50 mil, que em geral não vem diretamente da renda, vem de dividendos, participação do lucro, isso tudo não paga imposto no Brasil. Se você tiver lucro, se você tiver dividendo, por exemplo, você investe na Bolsa e as ações que era 1 passa a ser 2, aí você ganha 1. Esse 1 não paga imposto. E aí é transferido para o exterior, é transferido para não sei para onde, e não paga nenhum imposto. Então, Tobias, no Brasil, a grande parte da receita tributária vem do consumo. E impacta muito mais sobre a classe trabalhadora, que é porque se você ganha até 2 salários mínimos, grande parte da sua renda vai para comprar comida, né? Vai para comprar bem de limpeza, tal. Isso está imposto, embutido ali. Quem ganha 50 mil é desse tamanho, né? O que incide sobre o consumo. Então, a nossa tabela de imposto de renda e nossa tabela de tributos no Brasil é regressiva. Quer dizer, quanto mais ganha, menos paga. É um Robin Hood ao contrário. Eu vou passar para vocês também a apresentação da professora Denise Gentil, que tem vários gráficos com esses números estratificados, assim. Então, fica mais fácil, é até chato falar, porque é tanto número que ninguém vai prestar atenção mesmo. Tá bom. William? Então, eu só queria fazer um parêntese rapidinho, porque a Sandra falou da questão da água potável, né? Eu estava lembrando aqui que
12% da água potável do mundo está no Brasil. Isso. É um negócio assim assustador, e aí a gente começa a entender todo esse movimento de privatização da água, né? Porque é um recurso estratégico, né? E Raro. raro, né? Mas voltando então, William, continuando, né? Desculpa, só para reforçar. E diferente, por exemplo, do petróleo, sim, que provoca tantas guerras como nós conhecemos e estamos presenciando, o petróleo ele pode ser substituído e precisa ser substituído por outras fontes energéticas. A água não tem alternativa, né? A água não tem. Isso às vezes parece que falta a compreensão clara nas pessoas e nós, né, em relação a isso, né? Se o petróleo, que é um bem também que acabará um dia, provoca tantas guerras, tantas mortes, imagina a água, que é um bem absolutamente imprescindível à vida, né? 3 dias a gente morre. Foi 3 muito dias. acertado. Pois não. 3 dias a gente morre sem água. É isso. Foi muito acertado o Rio de Janeiro colocar a questão da privatização da SEDAI como uma terceira pergunta no plebiscito. Muito bom mesmo. Sandra, então, assim, eu tenho também 2 perguntas em uma para você, né? A primeira é uma pergunta assim, quem está nos ouvindo agora, o podcast aí, né? O pessoal que está na escola, que está na igreja, que está no bairro, né? A questão seria como organizar, né, o plebiscito nesses lugares, no bairro, na escola, na igreja, no sindicato, enfim, no grupo que se reúne, né? Como organizar o plebiscito nesses lugares. E, dentro dessa pergunta, uma questão que eu estava pensando, que talvez isso possa aparecer, né? Quem é que pode votar no plebiscito, né? Todo mundo, quem quiser? Como é que é? Tem alguma regra para isso? Como seria, né, essa participação? Para se organizar, olha, já tem organizados, assim, vários lugares, o Comitê do Plebiscito Popular, né? Nós já temos aqui no Rio já tem vários comitês organizados, no centro, por exemplo, em Campo Grande, e na Zona Sul, em várias partes da Zona Sul, na Rocinha, está bombando lá também, aqui em Santa Teresa, onde eu moro, a gente também montou um comitê, vamos estar na rua agora no final de semana. Então, quem está nos ouvindo, que quiser organizar, entre em contato também pela página do Instagram, plebiscitopopular.rj. Você pode mandar mensagem lá e a secretaria vai estar te respondendo para botar você em contato com os comitês locais já organizados. Está entendendo? Então, plebiscitopopular.rj no Instagram. Entra pela mensagem e pergunta com quem falar nos locais que já estão organizados. Se não está organizado, também você pode organizar. Você pode ou pegar o material, nós temos um plantão lá na CUT, que fica na Presidente Vargas, 502, 15º andar. Tudo isso está no Instagram, tá, gente? plebiscitopopular.rj. Nós estamos lá todos os dias com plantão e temos o material disponível. Nós temos a cédula, que é essa cédulazinha aqui, ó, com as 3 perguntinhas. Nós temos a lista de votação, que é essa aqui também, uma listinha de votação, onde tem o nome, telefone, RG ou CPF e assinatura. Não é obrigatório botar RG ou CPF, tá? Não é. Celular, a gente quer que bote, porque é pelo celular que a inteligência artificial lá do Nacional vai checar se votou 2 vezes. É essa a orientação. Então, mas CPF, RG, bota se quiser. Qualquer pessoa acima de 16 anos, também estrangeiros, podem votar, porque a gente é a favor da cidadania universal, né? Cidadania, ninguém é estrangeiro nesse mundo. Quem criou as fronteiras, né? Não fomos nós. Então, qualquer pessoa pode votar acima de 16 anos. A pessoa assina a lista de votação, pega a cédula e vota. A gente está usando umas caixinhas assim de papelão. Vota lá, caixinha lacrada, e vota. Depois, a apuração, a gente vai checar se o número de votos é igual ao número de assinaturas, entendeu? Tem que bater. Se não bater, ou anula voto, se corta alguns votos que tiver a mais, ou as assinaturas que tiverem a mais. Enfim. Então, esse é o processo.
Aí esse processo vai até 7 de setembro, né? Nessa coleta de votos. Tem alguns mutirões previstos, agora a gente está no meio de um mutirão de coleta de votos agora, essa semana, até domingo, mas a votação continua até o dia 7 de setembro, né? Então, pode levar para a sala de aula, pode levar nos bares, restaurantes, feira pública, feira livre, que digo, shopping, pode levar onde quiser. Importante, gente, não é só qual é o voto. Mas a pessoa pode cadastrar uma urna e aquela urna está cadastrada com ela e ela andar com a urna embaixo do braço? Também pode cadastrar no site uma urna e você, em casa, confecciona a urna. Pega uma caixinha de sapato, veda bem, tem que estar bem lacradinha com fita durex ou fita crepe, alguma fita que grude bem, e pode cadastrar assim no site plebiscitopopular.org.br. Você pode pegar também e cadastrar uma urna, mas também nós estamos disponibilizando ali no centro do Rio, na CUT. Você pode ir lá também passar, nós estamos fazendo um mutirão muito grande, estamos sem recursos, estamos na militância mesmo, para fazer esse material render, né? O material ser produzido. Agora, um detalhe interessante, Sandra, nos outros plebiscitos, nos outros 5 plebiscitos, né, que você fez referência, o período de votação era ali na Semana da Pátria, né? Inclusive, o ponto alto era no Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, excluídos e excluídas. Esse ano nós já começamos a colher assinatura, não é isso? Nós estamos em julho, nós estamos gravando esse programa no dia 3 de julho, e nós já estamos colhendo assinaturas, não é isso? A gente, no DOS Jubileu, tivemos bastante preocupação, né, com esse período tão longo de coleta de votos, porque quando é uma semana só, o que acontecia nesses outros 5? A gente tirava férias, tinha gente que tirava férias, tinha gente que trocava turno para trabalhar no plebiscito, a gente meio que se organizava mesmo para aqueles dias, né? Agora a gente tem que se organizar para um período muito mais longo, é muito mais difícil, no momento que está tudo muito difícil também. Mas está funcionando, eu acho que está indo. Tem uma galera muito jovem que está envolvida, eu acho isso muito legal. E eu estou particularmente agora mais animada, bastante animada, porque estou vendo, tá na rua, tá conversando com as pessoas, tá conhecendo um monte de gente nova, muita juventude. E a gente traz essa memória, né, Tobias, né, William, de como foi. Não para a gente ter saudade. Eu não sou saudosista. Eu acho que nosso tempo é agora, como dizia o Vitor Gianotti, nosso grande companheiro. Nosso tempo é agora. A gente não pode voltar ao passado, nem saber como vai ser o futuro. Então, o tempo é agora. Então, como é que a gente milita, como é que a gente atua agora? Então, eu acho que o plebiscito está dando essa oportunidade, esse plebiscito aí, de estar se renovando também, né? A militância, de estar entrando. O curso de formação, por exemplo, tinha pessoas soltas, que ouviu falar e apareceu, legal, se engajou, se conectou com outros coletivos, entendeu? Então, é isso, eu acho que é fruto do nosso tempo agora, é isso, é o que temos para o momento, foi uma compreensão da coordenação nacional e é isso, vamos em frente. Antes do William fazer já aquela que precisa ser, caminhando para a última pergunta, nós estamos já com o horário estourando, você falou de material. Tem cédula, tem a ficha, a lista de presença, digamos assim, de assinaturas, tem panfleto. Esse material está disponível. Qual é o endereço? Você falou que é na CUT, você podia repetir para nós o endereço? O endereço é Avenida Presidente Vargas, 502, 15º andar. Mas é só botar na internet CUT ou entrar na página plebiscitopopular.rj no Instagram, @plebiscitopopular.rj. Lá tem todas as informações, locais fixos de votação, a movimentação está sendo por lá, inclusive a comunicação de gente solta que quer entrar em contato pela mensagem, né? Pela mensagem lá interna do Instagram. Então, é só entrar em contato. Eu acho que é isso, eu acho que é se empolgar para conversar com as pessoas, para estar nas ruas, para colher votos.
ou na rua, é engraçado não, né? É interessante perceber que é muita juventude que vem votar, né? Tem sido, pelo menos ali no centro, quando a gente estava lá essa semana, é muita juventude e muitas mulheres também, né? Que vem mais votar, participar desse processo. Mas teve até fila para votar, foi bom. Então, Manual, é isso. o manual está impresso ou só eletrônico? Tudo nós lá, é tudo físico. Por quê? Porque o eletrônico, Tobias e William, não tem a pergunta 3. Nós não temos a pergunta da água. Então, nós no Rio estamos desencorajando a votar virtual, porque não tem a pergunta 3. Então, Essa também, desculpa, essa também era uma pergunta que acabou nos passando. Esse ano tem a novidade da pergunta de responder de forma online, né? Mas a ideia no Rio de Janeiro é que a gente não use. Isso, priorize a pergunta por escrito, claro, por conta da terceira pergunta, né? Isso. Então é importante que o podcast, né, o Margarida Cast, né, ajude a divulgar que aqui no Rio é fundamental que votemos de maneira física, né? Porque o que acontece? Hoje mesmo eu já recebi alguns grupos de pessoas aqui do Rio, por exemplo, um grupo da minha turma da faculdade, que já tem quase 40 anos que eu me formei, mas ainda tem um grupo. Então, lá no grupo só tem historiador, colocaram o link. Então, com certeza, o pessoal está divulgando, mas não tem, talvez, essa informação mais completa de que aqui no Rio é importante votarmos presencialmente, fisicamente. Eu gostei muito dessa possibilidade de você poder fazer a sua urna e sair por aí com ela embaixo do braço. Pegar o trem, ir até a central enfim, rodar. E eu achei sensacional essa possibilidade, né? E, Sandra, repete os endereços eletrônicos novamente, Instagram, tudo. O Instagram aqui do Rio é plebiscitopopular.rj. Tem um plebiscito popular, que é o nacional, e o nosso é plebiscitopopular.rj. Ali está sendo o nosso meio de comunicação, assim, de quem quiser saber mais, quem quiser, enfim. Temos adesivos também, hoje chegaram adesivos. A gente também está disponibilizando banner, para quem quiser estar na rua com o banner. Infelizmente, a gente não tem como doar, a gente está pedindo uma contribuição de R$50 por banner, porque é o custo, basicamente. Então, também tem lá a informação, QR Code para fazer o Pix, ir lá pegar um coletivo, sei lá, 5 pessoas, cada um dá R$10, já dá para comprar o banner, e Sim. A gente ir na rua com uma coisa bonita também. É importante que a gente tenha assim, o visual também firme, para que a pessoa identifique, que a gente comece a criar uma identidade visual que, passando pela cidade, a gente possa impingir na cidade essa nossa estética, né? Estética do plebiscito. Muito bom. Já caminhamos para encerrar, mas, William, se você me permite... fica à vontade, William, fica à vontade. Não, caminhamos para encerrar, mas eu quero dizer o seguinte, você que está nos ouvindo, não desligue ainda, não dê pause, espera que tem mais um pouco do Margarida Cast, o podcast do Coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves, que recebe a Sandra Quintela, que está conversando com a gente sobre o plebiscito popular. Então, aguarda mais um pouquinho. Tobias, volta. Eu quero para uma última questão para a Sandra, quem é militante do campo popular, de esquerda, no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas no Rio de Janeiro principalmente, sabe que o nome da Sandra se confunde, entre outras coisas, com o nome Grito dos Excluídos e Excluídas. Quem está na militância do Rio de Janeiro há muito tempo sabe que a Sandra Quintela é uma incansável construtora do Grito dos Excluídos e Excluídas. Incansável, eu sei disso. Rapidamente, Sandra, como é que está isso? No Grito dos Excluídos, nós, de qualquer maneira, reforçaremos a coleta de assinaturas, vai ser assim, o grito casa com o plebiscito. Total. Como é que é? Por exemplo, em Manaus, quem puxa o plebiscito é o grito. A galera em Manaus, por exemplo, quem está puxando o plebiscito lá é a galera do grito, em várias cidades do Brasil também. Quando o grito é mais... Aqui no Rio, a gente tem uma certa dificuldade de ter o grito como um processo. Tem um problema aqui em muitas cidades, por exemplo, Fortaleza, é a arquidiocese que puxa o grito, as pastorais sociais. Não é o caso do Rio de Janeiro, nós nunca fizemos
O grito aqui nunca foi puxado pelas pastorais, pela arquidiocese, por nada, sempre foi pelas organizações populares, sociais e tal. Então, já é uma data fixa, né, Tobias? É 7 de setembro, 9 horas da manhã, Presidente Vargas com Uruguaiana. Estaremos lá. E com o lema do grito esse ano, né? Cuidar da casa comum e da democracia é dever de todo dia, né? Tarefa de todo dia. Então, tem tudo a ver também com o plebiscito, a democracia, do que nós estamos falando. O que é um plebiscito? É um instrumento democrático de consulta. Muito bom. Então, o grito, esse ano, o grande finale presencial do plebiscito vai ser no grito. Então, certamente, nós vamos estar com muitas urnas lá. Quem sabe a gente abre o grito esse ano com as urnas, né? Todo ano a gente tem um símbolo para abrir o grito. Temos priorizado as mulheres negras, indígenas, para abrir o grito já desde 2022, né? Já foram 3 anos, assim, desde a famigerada independência. Então, 2022, 23, 24, e esse ano, 25, vamos manter isso, né, que a gente já tem acordado, que para sempre ia ser as mulheres que iam abrir o grito, as mulheres negras em particular, indígenas, e quem sabe com as suas com urnas na mão, apresentando aí, mas certamente o grito vai ser o grande final da coleta de votos, e vamos estar, vai ser um feriado, vai ser um domingo, vai ser bonito pra caramba. Para quem está nos acompanhando, então, já coloca na agenda, 7 de setembro, 9 horas da manhã, Presidente Vargas com Uruguaiana, não é isso? Dá tempo depois sair por ali, passear, né? Almoçar por ali, um domingão, vai ser ótimo. Exatamente. Sandra, para a gente fechar, algum outro comentário, alguma coisa que você queria ressaltar, que você queria reforçar em relação à questão do plebiscito? Não, só novamente sublinhar a importância do debate. Eu acho que quem estiver escutando a gente, se for professor, professora, se for padre, pároco, leigo, quem for, que estimule o debate. Leia a cartilha coletivamente, junte 5, 6 pessoas para ler. A cartilha está excelente, gente. Está muito boa. Inclusive lá também, quem tem dúvidas como organizar e tal, tem detalhadamente, tem tudo detalhado lá na cartilha. Portanto, quero estimular, deixar aqui bem ressaltado, sublinhado, a importância do debate, a importância da gente trocar ideias, a importância da gente disputar os rumos da sociedade brasileira. E volto a dizer, quem sabe mais, luta melhor. Quem sabe mais é menos manipulado. Quem estimula o pensamento crítico é menos manipulado. Eu acho que a gente vive o mundo dos fake news, o mundo das falsas mentiras, né? Quer dizer, falsa mentira já é falsa, né? Quer dizer, isso é redundante também. Mas, enfim, isso. Eu acho que eu só queria sublinhar esse aspecto do plebiscito. Muito bom. William, o nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta pessoal para a Sandra. Eu conheço a Sandra há muito tempo. E eu lembro dela, e a Sandra é mãe da Valentina. E eu lembro da Sandra grávida, organizando alguma coisa, e eu estou aqui achando que foi um do plebiscito, ou será que foi o grito? Foi... Rapidamente, Sandra, como é que foi isso? Eu lembro disso. Olha, a Valentina nasceu em 2007, né, que foi o ano do plebiscito do Vale. Está explicado. Então, eu comecei a organizar, mas não deu para fazer muita coisa, não, porque ela nasceu em abril, né? E aí foi uma loucura ficar de licença maternidade sem me envolver em tanta coisa. Mas, assim, a gente fez, tipo, muita coisa, muita coisa mesmo nesse mundo aí, Deus e... Muito bom. Mas eu acho que é isso, gente. Vocês também, William, Tobias, a gente tem o vírus da militância, né? Quer dizer, a gente adora, tá? E é isso, acho que talvez, se a gente impregnar a juventude que está entrando aí na militância com esse sentimento mais profundo de amor à humanidade, porque a gente não faz a militância, não está nessa hora da noite fazendo uma entrevista, vocês também produzindo e tudo isso, não é para ter cargo, não é para ter dinheiro, não é para nada, é pelo amor enorme que a gente tem pela humanidade, para que a gente construa um mundo de justiça. É isso que nos move, profundamente, substantivamente. E se a gente conseguir que mais gente sinta isso, não que a gente é melhor ou pior do que ninguém, pelo amor de Deus, mas esse sentimento tão profundo
tão substantivo mesmo, compõe a gente, né? A gente puder, enfim, falar sobre ele também, que é importante, né? Muito bom. Sandra Quintela, muitíssimo obrigado. Sempre uma alegria estar com você. Obrigado. Eu que agradeço. Quero ir aí, hein? Quando é que vocês me chamam para eu ir aí? Vamos lá, presencialmente. Já está sempre convidada. Em breve, vamos marcar. Eu só queria acrescentar que esse vírus não tem cura, não foi encontrada a cura. Não tem vacina, não. Pelo menos para nós. Nós somos imunes à cura. Queria agradecer a Sandra Quintela por mais uma vez estar com o Coletivo de Educação Popular, Margarida Maria Alves, nesse episódio do nosso Margarida Cast. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de nos ajudar divulgando, participando do plebiscito popular. Nós vamos deixar as informações, seja lá no tocador, não vou falar o nome do tocador para não fazer propaganda de graça, a não ser que eles queiram nos ajudar, né? Mas no seu tocador lá de música vai ter os links, tudo, e também lá no YouTube nós vamos colocar, tá? Para você poder participar e agitar. Tem tempo, dá para pegar uma urna e sair por aí fazendo plebiscito. Muito obrigado mais uma vez e é isso. Até o próximo episódio do Margarida Cast. Um grande abraço. Forte abraço. Fiquem bem. Cuidem-se. Tudo de bom.